Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira, dia 36 de 2025, às 8h38 da manhã, certo? Hoje vamos começar o vídeo falando sobre o trade que fizemos sexta-feira em G40. Aqui acabamos saindo apenas com 56 dólares de lucro por estratégia de trailing stop, gerenciamento de trade. Esse aqui tá negativo porque o preço devolveu, né? Ele devolveu 53 dólares e bateu no meu stop de 56,29, certo? Por que eu faço isso? É justamente para caso a operação esteja, caso a minha leitura esteja errada, eu não saio totalmente no prejuízo. Por quê? Porque aqui eu poderia ter deixado o meu stop, porque estava longe dele. Meu stop está aqui embaixo, na mínima desse candle aqui, ó. Tava, né? Mas não era interessante para mim, porque daí aqui eu sairia aí sim com 70 dólares negativo. Dessa forma de gerenciar o trade, eu saí com uma quirera, que é 56 dólares. Tá ruim? Para mim não. Para mim não. Para mim é interessante você ter uma estratégia bem definida de como você vai evoluir o seu trade. Porque nem sempre o movimento começa e vai direto e bate no seu alvo. Às vezes ele volta para corrigir e às vezes ele reverte a tendência, porque simplesmente você errou, que pode acontecer também, é normal. Inclusive acontece muito, certo? Então, embora eu acho que o preço possa vir buscar esse nível aqui ainda, agora ele está me mostrando uma correção. Então, a minha estratégia de desenvolvimento de trade ali, para mim acompanhar o desenvolvimento do trade, é subir sempre o stop. Então, vou pôr aqui para ficar mais fácil de exemplificar. Deixa mais grossa e azul. Ó, o meu stop inicial estava aqui, na mínima desse candle, certo? Quando o preço começou a evoluir a meu favor, eu fui subindo o stop. Eu subi para cá e aí fechou sexta-feira. Aqui eu já estava no 0 a 0, sem risco nenhum. Mas nota que o preço está bem próximo de me tirar no 0 a 0. Entre sair no 0 a 0 e sair com 56 dólares, prefiro sair com os meus 56 dólares, certo? Então o que eu fiz? Ontem o mercado abriu ontem, né? Então ontem eu vim aqui e subi meu stop para mínima desse candle. Por quê? Porque eu que não ia levantar 4 horas da manhã para mim vir olhar aqui o trade e ver o que o mercado está sinalizando. Não preciso disso. Eu pus o meu stop na mínima e entendi. Pô, se ele romper a mínima desse candle aqui, ele vai fazer uma correção um pouquinho maior, então é interessante que eu saia desse trade, certo? Então eu subi o stop para cá, o mercado veio e deu essa pancadona aqui, ó, esse candle negativo aqui forte com muito volume, ó o volume aqui embaixo, ó. Olha lá, muito volume, certo? Então isso aqui me fez sair do trade e me fez pensar que podemos estar vendo aí uma correção um pouco maior. A gente pode ter uma aproximação da média de 20, a gente pode estar vendo um reteste da média de 200. Porém, nada impede dele continuar o trajeto depois e ir lá no alvo. Mas a gente não tem garantia disso. A gente tem garantia do que nós fazemos, certo? Então, como eu sei só o que eu faço, eu subi o meu stop para essa região aqui e saí com os meus 56 dólares de lucro. Depois que ele fizer essa correção, se ele fizer uma correção aqui, ó, com essa cara, deixar um topinho mais, um fundinho mais alto e subir, eu compro de novo aqui sem problema nenhum. Fiz um trade vencedor, que não deixa de ser vencedor, porque foi 56 dólares que eu ganhei, o meu patrimônio só aumenta. Então, para mim é interessantíssimo dessa forma, porque se a minha leitura estiver errada, por mais que eu tome prejuízo, o prejuízo vai ser mínimo, está controlado. E se não vier prejuízo e eu ficar com o mínimo de lucro, também tá ótimo, não tá? Tá ótimo. A ideia é ter um plano e seguir o plano. Esse era o meu plano. Eu queria sair aqui. Saí, protegi ele com 56 dólares de lucro, coloquei os 56 dólares no bolso e agora eu acompanho o preço. Se me der a oportunidade de compra de novo, eu compro, porque a tendência aqui ainda é de alta.
Mas lembrando, a oportunidade tem que vir com pontos interessantes de stop, porque eu também não quero pagar cara em stop, certo? Então é isso. G40 foi esse. Como eu gerenciei o trade, acabei saindo com 56. E se por acaso ele me der outra oportunidade de compra, sugerindo um repique, comprarei novamente. Bitcoin eu estou otimista para Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin pode subir bastante aí. Pelo menos até esse nível aqui, ó, até 111.978. Mas isso se fechar acima disso aqui com força, tá? Então eu quero um rompimento de topo, eu quero um rompimento de topo com volume. Então se esse vier, analisarei a oportunidade de compra. Apesar da de 200 não tá totalmente apontando para cima, né? Que não tá, né? Porque isso aqui também pode evoluir e acabar se tornando uma bandeirinha de baixa, né? Ó, vou desenhar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos lá. Podemos estar vendo uma bandeirinha de baixa aqui, ó. Isso aqui tá com a cara de bandeira de baixa, mas não tem nada sinalizando. Se romper isso aqui, fazer pullback e romper fundo, a gente pode estar vendo uma mudança de tendência. Mas por enquanto a tendência é de alta. E se romper aqui, estou interessado em comprar. É esse, o planejamento é esse. Sem muitas delongas. Mas isso aqui tá com cara de que vai ser uma bandeirinha de baixa, porque o ABV teve um rompimento de fundo de um suporte, ó, teve um rompimento de um suporte, deixou o topo abaixo do suporte e tá trabalhando abaixo das médias. Temos IFR também rompendo esse fundo, porém ainda acima do eixo de 50. Então pode ser que os comprados ainda retomem o comando, mas não temos uma garantia nenhuma. MACD indicando exaustão de tendência de alta. Bitcoin anda muito em função do SP500. SP500 que está subindo desde quinta-feira, porém ele começou a demonstrar fraqueza aqui, ó. Nota que os candles estão ficando menores. Isso aqui indica fraqueza da tendência vigente. Então a gente pode acabar vendo um mercado que vai vir fazer um fundo aqui. Não necessariamente ele vai reverter, mas ele pode vir fazer um fundo aqui. Desse modo, não é uma escolha muito inteligente comprar nesse nível. Mas ainda estou interessado em compra, porque tenho esse alvo aqui, ó, 6.284 e 6.307. Tenho esses dois alvos. O azul é o alvo do diário e esse aqui é o alvo do 240. Então, se ele vier fazer fundo, mostrar rejeição à queda e mostrar interesse num repique, comprarei. Lógico que eu quero isso em condições ideais, com stop baratinho. Mas o preço ainda tem espaço para evoluir aqui. Mas agora não seria uma hora de comprar porque o preço está mostrando fraqueza. Essa leitura de que ainda pode evoluir, eu tenho devido aos juros, né? Que juros tá caindo forte, ó. Os juros de 10 anos ainda tem esse alvo pendente em 4.211 e 4.153. Temos esses alvos pendentes. Quer dizer que ele vai lá? Não, mas ele pode ir lá. E a tendência aqui é de baixa. Então, os juros caindo é SP500 subindo. Certo? Os juros de 2 anos também tá caindo. Mas o juros de 2 anos já bateu o segundo alvo. Falta só o terceiro. Todo do diário, tá? Mas por enquanto eu não tenho o que se fazer. Eu vou esperar uma formação de fundo aqui no SP. Se ficar interessante eu compro. Senão eu deixo pra lá. Ouro. Ouro, estou querendo vender ouro. Que tivemos uma volta aqui do preço para essa região. E rejeitou, deixando essa estrela cadente. Eu gostaria de um fundo mais baixo para mim vender. De um topo mais baixo para mim vender. Porque daí eu venderia rompimento de fundo com stop baratinho. Mas, por que
Porque no stick também dá pra vender. Porque tivemos uma estrela cadente aqui nessa fio de 38 do semanal. Isso mostra que o preço não tá tão interessado assim em comprar. Até porque a tendência é de baixa. Embora 200 ainda não esteja apontando para baixo. Mas a tendência é de baixa. Se o preço deixar um topo mais baixo, eu estou interessado em vender. Porque eu acredito que se ele deixar um topo mais baixo, ele pode vir buscar o nível desse fundo aqui, ó. Pode vir buscar o nível desse fundo aqui. Então me interessa vender porque tem espaço. E até por ter espaço é que eu não preciso tomar decisões baseadas em nada. Eu posso ter a tranquilidade de esperar o preço desenvolver para a partir disso planejar se eu vendo ou se eu compro, certo? Essa é a vantagem de operar movimentos largos, assim, longos. Daí você tem diversos pontos que você pode comprar ou vender a favor desse movimento que você está vendo. Desde que esteja certo, né? Que pode acontecer de estar errado também, isso é natural. Certo? Então eu estou baixista para Gold. Até porque SP500 subindo é ouro caindo geralmente, né? Mas temos um DXY com alvos pendentes para baixo. Embora esteja mostrando um pouco de força compradora aqui. Ainda temos alvos pendentes para baixo. Aqui eu sou obrigado a pensar em venda porque o ativo está em tendência de baixa. E eu só vou voltar a pensar em compra caso ele rompa esse LTB. Porque daí eu entendo que rompeu uma linha de tendência de baixa. E aí a gente pode estar vendo uma tendência reverter. Então aí me daria mais tranquilidade ainda para vender ouro. Porque DX é inversamente proporcional, a correlação é inversamente proporcional a ouro. Então DX subindo é ouro caindo. No momento temos os dois caindo, o que me leva a crer que alguém está mentindo. Então se alguém está mentindo, eu simplesmente não faço nada. Mas no final das contas eu opero o preço. Então se no ouro eu tiver um gatilho de venda, eu vou vender porque eu opero o preço. Mesmo a correlação não acompanhando. A correlação ela me dá uma tranquilidade um pouco maior, porque tem mercados inversamente correlatos que estão indo em direções opostas. Então faz sentido, me dá uma tranquilidade a mais, mas não quer dizer que eu não faça caso o trigger venha somente no ouro. Certo? Então é isso, eu estou baixista para ouro, prata. Prata tá andando de lado, faz tempo que prata tá andando de lado, faz muito tempo. Tá consolidado as médias se cruzando aqui, ó, andando de lado. Tá consolidado aqui, não tem trade nenhum. E Brent eu tô interessado em vender. O Brent tá andando de lado desde quinta-feira. Eu tenho essa média de 50 aqui, ó. Essa linha aqui, essa linha de suporte é uma média de 50 no diário. Olha lá, tá bem em cima dela, tá vendo? Se o fechamento no 240 vier abaixo dessa média, me interessa muito vender, porque tivemos essa consolidação em cima das médias. Se esse rompimento vier com volume, aí eu fico bem tranquilo para vender, porque temos um espaço bem interessante para ele vir aqui, ó. Eu acredito que ele possa vir buscar esse fundo aqui. E aí a gente tem um movimento interessante para operar. Certo? Então, se o rompimento vier com volume, eu vou vender stop na máxima e alvo lá naquele fundo. E aí é só ser feliz. Certo? Então é isso. Caso eu faça o trade em qualquer desses papéis que eu opere, eu volto aqui para falar para vocês. Mas o panorama da semana é esse. Estou querendo vender Brent, vender ouro, comprar SP, comprar G40 e comprar Bitcoin. Isso baseado no 240, tá? E baseado em seguir a tendência sempre. Então, se tiver oportunidades a favor da tendência nesses papéis, farei. Do contrário, continuarei observando. Mas qualquer atualização eu volto aqui para mostrar para vocês de novo. Certo? Se esse conteúdo fez sentido para você de alguma forma, não se esqueça de inscrever e deixar o like. Se você conhece algum amigo aí que possa fazer sentido para ele esse conteúdo, compartilha com esse amigo. Mas só de compartilhar, só de deixar o like já está ajudando bastante. Valeu?
Se vocês quiserem que eu analise algo ativo em específico, comenta aí no vídeo que eu procuro ele aqui na plataforma, a gente faz um estudo junto e comenta sobre. Valeu? É isso. Boa trades pra vocês. Boa segunda-feira, uma boa semana. Tamo junto e até a próxima.